sobre as mulheres terem sido consideradas ridículas, né, e não conseguiram ter reunido muitas durante esse processo do sufrágio feminino aqui no Brasil. Só reuniram 100 pessoas. Mesmo durante a luta abolicionista aqui no Brasil, eles não conseguiram reunir muitas pessoas contra a escravidão. Isso significa que a escravidão era certa? Me parece que não. Isso significa que era uma pauta irrelevante? Me parece que também não. Então, honestamente, eu não acho que porque tinham tantas pessoas ou X pessoas para se reunir em favor de uma causa ou contra, não é definidor dessa causa ser ética, justa ou menos justa do que outra. Poderíamos ter 10 pessoas reunidas na Avenida Paulista como uma marcha para Jesus. Isso seria definidor dessa marcha para Jesus ser necessária, importante, moral ou menos ética? Não, eu honestamente não considero esse um bom definidor. Outra coisa, mas é que essas feministas, elas eram fúteis e elas estavam tentando desvirtuar a causa abolicionista. Para mim isso é uma falácia genética. Embora a origem tenha se dado devido a uma situação conflituosa de divergências de interesses, isso também não significa que a conquista do voto feminino tenha sido irrelevante. Aqui no Brasil, especificamente, sim, quem poderia votar eram os homens e somente as mulheres que tinham um curso superior. Outra coisa que eu acho muito interessante, que poucas pessoas sabem, durante esse processo do sufrágio feminino aqui no Brasil, Berta Lutz e as outras feministas, elas também reivindicaram o acesso à permissão de irem para o exército. Então, geralmente, mulheres como você, Pietra, que eu já vi dizerem que o César Zama foi o responsável pela conquista do voto feminino aqui no Brasil, como um presente. Não adianta você estar reformulando seu posicionamento acerca disso. Eu vi você entrevistando pessoas nas ruas, dizendo afirmativamente isso. Quem concedeu o voto feminino para as mulheres aqui no Brasil foi César Zama, e que as feministas não tiveram absolutamente nada a ver com isso. Se vocês acham que eu tô mentindo, eu recomendo que vocês procurem esse debate que a Pietra Bertolazzi fez na Avenida Paulista com feministas nas ruas, em que ela diz: quem foi o responsável foi César Zama. E também dizem que foi um presente porque as mulheres não tinham que participar do exército. Bem, as feministas sufragistas brasileiras, como Berta Lutz, fizeram questão de exigir também a permissão das mulheres, sim, exercerem a profissão militar caso elas quisessem. Ok. Agora, outra coisa que eu acho muito importante. Quando a gente tá falando sobre voto, sobre sufrágio feminino ou sufrágio universal, a gente tem que saber reconhecer que existem processos históricos diferentes em cada país. O Brasil se deu de uma determinada forma, nos Estados Unidos foi de outra, na Venezuela, na Suécia, na Finlândia e assim sucessivamente. Quando nós vamos falar sobre voto feminino nos Estados Unidos, o Theodore Roosevelt, que foi um político conservador republicano, ele era contra o voto feminino. Ele trocou cartas com uma feminista chamada Jane Addams, que além de tudo era abolicionista, reformista, pacifista e também considerada a mãe do ativismo social, do serviço social, e ele trocou cartas com ela e assim ele mudou de ideia. Nós também temos um outro caso de um conservador, o Albert Asquith, que ele foi um primeiro-ministro em 1908 no Reino Unido, que era contra o sufrágio feminino, mas ele foi persuadido pela feminista liberal Millicent Fawcett, que liderou um grupo sufragista dentro dos limites da lei pela conquista dos direitos civis femininos. Então ela não foi uma revolucionária. Então veja que no Brasil se deu de uma determinada maneira, no Reino Unido de outra, nos Estados Unidos de outra e provavelmente também foi na Austrália, foi na Namíbia, foi na Libéria, enfim. E vamos ver. Sobre os jesuítas terem ensinado as mulheres a ler, escrever, etc. A gente sabe que as verdadeiras intenções é que eles fossem catequizados, né? Porque eles eram vistos como pagãos, como pessoas que não eram devidamente instruídos na única e verdadeira religião possível na história da humanidade, certo? Então, não era exatamente uma luta pela instrução de homens e de mulheres, mas uma forma de catequização intelectual, espiritual e também cultural dessas pessoas que estavam em condição de vulnerabilidade devido à colonização brasileira. Mas vamos considerar que tu estivesse certa, né, em relação ao voto feminino. Que os homens foram os verdadeiros responsáveis pelo sufrágio. Ótimo! Muito obrigada! Eu sou extremamente grata, agradecida profundamente por todos os esforços que os homens são responsáveis pelo bem-estar que as mulheres têm hoje em dia. Seja através do desenvolvimento de tecnologias, seja da arte, seja de
valores liberais, iluministas, seja através da ciência, eu honestamente não tenho nenhum tipo de apego em relação a autorias que não são verdadeiramente documentadas através de documentos históricos. E isso que eu falei sobre a Berta Lutz, tanto o público quanto vocês podem buscar na Câmara dos Deputados todos os documentos referentes a isso. Então, não foi o PT, não foi a feminista de tal, não foi o Wikipédia, não foram os reptilianos, não foi nenhum tipo de sociedade conspiracionista aí que tá dizendo que foram as feministas ou sufragistas ou Berta Lutz, simplesmente para passar pano aí dizendo que as feministas são mais responsáveis do que elas realmente foram. E sobre que as mulheres supostamente terem sido mais felizes na Idade Média. Quais são os teus dados? Eu preciso que você possa me provar, tu que tá comando da prova, porque tu tá afirmando alguma coisa, de que as mulheres eram realmente mais felizes na Idade Média do que elas são realmente hoje. Eu tenho dados, por exemplo, segundo Pinker, no livro Os Bons Anjos da Natureza, que graças à emancipação financeira que as mulheres têm, desde a segunda onda do feminismo, e isso tem uma correlação com essa liberdade e emancipação feminina, os homens têm 6 vezes menos chances de serem mortos pelas próprias esposas, porque hoje em dia, em vez de elas terem que matar os seus esposos e companheiros, elas podem simplesmente arrumarem suas trouxas e ir embora de casa. Então, como elas têm o seu próprio sustento, como elas têm possibilidade de serem autônomas, independentes financeiramente, elas podem ir embora. Então, elas não precisam matar seus maridos através do envenenamento, através de qualquer outro tipo de arma letal para conseguirem se livrar da violência doméstica. Sobre estupro de guerra, eu até achei engraçado tu ter dito que os muçulmanos eram responsáveis pela atitude nefasta, né, contra as mulheres cristãs, porque eu concordo contigo, com certeza os muçulmanos fizeram isso, mas esse tipo de atitude, ela foi feita em larga escala em absolutamente todas as culturas da Terra. As mulheres sempre foram usadas como espólio de guerra. Inclusive, tu pode verificar isso na própria Bíblia, no Velho Testamento, em que depois de uma batalha, se não me engano, foi Davi, em que depois de terem vencido os seus adversários, ele disse: peguem essas mulheres e se divirtam com elas. Façam o que vocês quiserem com o corpo dessas mulheres. E sobre... Glenda, só o microfone aqui, não sai do microfone, okay, que senão não pega o... E sobre... cadê? Sobre o divórcio? Não, sobre casamento, né? A Pietra, ela tem uma percepção de que o casamento, ele necessariamente está associado com uma maior felicidade da mulher, que ela é mais protegida. Na verdade, não. Inclusive, todos os dados que eu tô falando aqui para vocês, eu vou deixar disponível no meu canal, na minha comunidade. Eu estou literalmente comprometida com isso, porque o que nós temos de dados a respeito disso? Geralmente, quando as mulheres elas estão casadas, elas têm uma propensão maior ao suicídio do que as mulheres solteiras e do que os homens casados. Eu não estou inventando isso, tá? E o suicídio masculino, ele tá mais associado com abuso de drogas, álcool, histórico de suicídio familiar, divórcio precoce. E nas mulheres está mais associado com violência doméstica, falta de sentido, desemprego e falta de educação. E uma coisa muito relevante é que geralmente o suicídio, ele não tem tanta diferença de homens para mulheres quando são países de IDH médio ou de IDH pobre, IDH mais baixo. Então, quanto mais igualitária é uma sociedade, maior é essa diferença de suicídio entre homens e mulheres. Então, quando é um país realmente muito pobre, o nível de suicídio de homens e de mulheres é muito semelhante. E a Índia, por exemplo, que é um país que ele é uma referência para casamento arranjado e casamento precoce, ele tem um dos maiores índices de suicídio feminino do mundo, tá? E o maior índice, a maior razão de suicídio que as meninas têm, a maior razão de mortalidade feminina no mundo é o suicídio de meninas abaixo de 14 anos. E isso geralmente está associado com casamento precoce. Casamento precoce também costuma ser uma razão para suicídio, tanto quanto violência doméstica, tanto quanto de gravidez precoce. Então, esse mundo idílico que a Pietra Bertolazzi imagina, tanto das mulheres da Idade Média, quanto mulheres dos anos 70, 80, ele simplesmente não existiu. É simplesmente uma falácia correspondendo aos dados que eu apresentei aqui. E eu não estou inventando. Mais uma vez, eu reitero isso. Vamos ver. E sobre, mais uma vez, essa história do voto feminino, né? Só para finalizar.
Eu acho muito engraçado que a pessoa, ela espere que as mulheres que não pudessem nem votar e nem serem votadas sejam responsáveis por algum tipo de lei. Era a mesma coisa que esperar que o presidente proclamasse a república. Qual é a lógica cronológica disso? Se era um momento que as mulheres não eram nem consideradas cidadãs de primeira classe com os homens, como elas teriam realmente o mesmo nível de poder, de influência, de persuasão para promulgar algum tipo de lei? Vamos lá, Pietra. Primeiro, assim, Glenda, eu entendo que você tenha feito uma excelente pesquisa a meu respeito. Você deve ter visto todos os debates que eu já fiz na vida, que são muitos e muitos. Mas só é importante a gente se ater ao que nós estamos conversando aqui. Porque quando você fala que eu afirmei que o Carlos Zama concedeu o voto às mulheres, você pega um recorte de um debate meu que durou mais de 5 horas na Paulista e que foi feito um recorte de 20 minutos, mesclando vários, né? Foram feitos recortes de poucos segundos, mesclando falas minhas recortadas. A sua frase foi inteira dizendo isso. Sim, tudo bem, mas depois houve uma explicação que não foi colocada. Quando eu falo que Carlos Zama foi um dos responsáveis pelo voto feminino, não sei qual foi a frase que eu usei, mas que deu a entender isso, eu não vejo problema nenhum de eu ter dado a entender isso. Só que houve uma explicação depois. Nessa conversa, nesse debate, houve uma explicação. Tá? Quando eles fazem esse corte, vocês devem entender melhor do que eu, principalmente, né? Você recorta coisas interessantes pro debate, pro recorte na hora. Então, é interessante a gente se ater ao que eu tô falando aqui e não ao que você pesquisou, embora você tenha feito uma excelente pesquisa a meu respeito. Mas quer justificar o que você falou depois? Sim, eu já justifiquei antes, tá. Porque é sobre o César Zama. Tá. Eu falei que ele foi o líder da Frente Parlamentar Liberal que suscitou o debate sobre o voto feminino. Tá. Talvez se ele não tivesse suscitado essa conversa, posteriormente ninguém teria convencido o Getúlio, não sei. Então, aqui não dá pra gente ficar prospectando cenários, mas assim, ele foi a primeira pessoa no Brasil, no parlamento, a levantar esse debate, tá? E foi uma coisa de quase 50 anos depois que esse voto foi concedido através de... Não, foi 1800 40 anos, é isso.